estamos no ar com CB Poder, parceria do Correio Brasiliense e TV Brasília. Chegamos até você pelas redes sociais e os principais tocadores de podcast. Se ligue e participe aqui em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Ana Maria Campos, aqui ao meu lado Mila Ferreira, colega de redação, e a gente recebe hoje o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, Ney Ferraz Júnior. Bem-vindo, secretário. Boa tarde, Ana Maria, boa tarde, Mila, e boa tarde, telespectadores. Bom, a sua função é a função do segurar o caixa, aumentar a arrecadação, fazer o governo funcionar. Qual é o seu grande desafio nesse momento, secretário? Passado esse período do primeiro mandato do governador, que foi bem diferente de todos os demais, tendo em vista que com o período da pandemia, teve todo esse momento sensível, agora nós vamos para outros desafios, né? Tendo em vista principalmente a parte orçamentária, em que anos anteriores tinha algumas legislações federais que travavam, impediam nomeações, impediam concursos, impediam aumentos salariais. Isso facilitava de certa forma. Nesse momento agora, já passado os 4 anos que teve do Hollenberg, não houve reajustes por motivos legais. Agora, do governador Ibanez, existe esse início dessa pressão para que ocorra aumentos salariais, gratificações, e os projetos do governo ainda estão em pleno andamento para poder melhorar o atendimento das mais diversas áreas, que seria a saúde. Nós temos projetos de construir 4 novos hospitais, CRAs na Secretaria de Desenvolvimento, expandir o prato cheio, aumentar o atendimento nos restaurantes comunitários, como nós já aumentamos agora à noite, isso finais de semana, isso nós vamos fazer para todos os restaurantes comunitários. Isso tudo gera custo. Nós não podemos deixar de falar também na educação, bem como nas grandes obras, que Brasília virou um canteiro de obras, podemos dizer. Fazia décadas que não se via uma aceleração econômica tão forte no governo do Distrito Federal. Então, tudo isso tem que caber dentro do orçamento, apesar de ser um orçamento robusto, mas tem que ser extremamente bem organizado para não faltar nenhuma área, porque todas as áreas são sensíveis, todas as áreas são especiais, todas as áreas são importantes para que a população, direta ou indiretamente, receba um serviço. E a UDF teve uma frustração de arrecadação do ICMS e também uma inadimplência grande na arrecadação do IPVA. O que está causando esse problema, essa dificuldade na nossa cidade? Nosso principal problema hoje, quanto à arrecadação, é a queda muito forte, né, brutal, que aconteceu mediante as leis federais da 192 e 194, que fizeram que, entre meados de agosto do ano passado e até julho deste ano, nós já chegamos a um patamar de queda de arrecadação, uma frustração de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais só no aspecto combustível, comunicação e telecomunicações, bem como energia elétrica. E isso faz com que o orçamento, que já havia sido projetado com essa perspectiva de receita, teve que ser feito inúmeros cortes, ajustes para poder comportar dentro do orçamento. Porque o orçamento é uma peça que a gente faz uma estipulação. A gente tem uma estimativa de quanto vai arrecadar, baseado em estatísticas, quanto que vai crescer, inflação, IPCA, e mesmo assim já é difícil. E quando vem uma mudança das regras durante o jogo, que é uma redução das alíquotas, que foi de forma brutal, de cima para baixo, e isso gera um impacto muito forte e ainda está acontecendo continuamente essa queda. Qual é o valor de perda? Olha, a média que está sendo algo em torno de 150 a 180 milhões mês, mas já fizemos inúmeras outras medidas, como o aumento, implementação do sistema do ISS, houve um aperfeiçoamento, fez com que ele aumentasse, o IPVA aumentou também de sobremaneira, então isso compensou um pouco a queda desses outros impostos. Mas mesmo assim, nós estamos com uma queda ainda, somente neste ano, já aproximadamente entre 600 e 550 milhões de reais, levado em consideração a expectativa que nós tínhamos de arrecadar.
Secretário, o governo enviou esse mês agora para a Câmara Legislativa o programa de incentivo à regularização fiscal, que é o Refis, né? Como é que o consumidor ele pode fazer para aderir, o contribuinte, né, fazer para aderir, e como esse programa vai ajudar a compensar essas perdas na arrecadação? Uma das medidas que nós estamos tomando para poder nos adequar, não somente para este ano, mas também para os próximos anos, medidas, mas para salvar esse ano, uma das principais seria o Refis, que ela visa tanto ajudar os empresários, os comerciantes, os industriais, para poder regularizar, voltar a ter suas certidões em dia, para poder voltar a ter negócio, pagar empréstimos em banco, fazer contratos públicos, e isso faz com que também aumente a arrecadação a curto prazo. Isso nos ajudará de sobremaneira para podermos fecharmos o ano sem nenhum tipo de atraso, tanto dos contratos, que são inúmeros, água, luz, locação, as obras, também como a folha salarial. Então isso é uma garantia, uma determinação do governador Ibanez, que nós fecharmos o ano com todas as contas em dia. Então nós temos, além de fazer algumas medidas paliativas, que é gastar bem, nós fizemos o contingenciamento de cerca de R$1 bilhão, e agora também estamos fazendo o Refis, bem como outras medidas que também vai gerar impacto agora, a médio e longo prazo, como a campanha educativa, de publicidade junto aos meios de comunicação, para pedir à população que a população faça o seu dever de casa, peça a nota fiscal quando você sair, quando você comprar, exercer seu direito de cidadania, para poder diminuir não somente a queda através dessas medidas do governo federal, mas também através da sonegação. E muitas vezes as pessoas informam, emitem, mas não pagam os empresários. Então isso força com que eles façam esse pagamento. Então o Refis é uma janela, uma possibilidade dessa regularização, e também essas campanhas educativas forçam a população a exigir que aquele dinheiro que lá está sendo utilizado, a população veja que é feito para a educação, as grandes obras na saúde, o túnel de Taguatinga, que é o Rei Pelé, obras que é fantástico, que você mantenha as pessoas tendo os tratamentos em dia nos hospitais, os pratos cheios. Então, as mais diversas leque de serviços que é prestado à população, não somente de baixa renda, mas também com as pessoas de classe média e alta. Secretário, de tempos em tempos o governo faz um refis, né? Uma forma de arrecadar eficiente, rápida, como o senhor falou. Mas isso também não pode acabar incentivando os empresários a esperar o momento para regularizar suas dívidas? Existe essa possibilidade, tanto é que, por conta disso, nós fizemos esse refis no modelo dos moldes federais, sem nenhum tipo de desconto no principal, somente nas multas e juros. E isso faz com que desestimule esses empresários que ficam são poucos, tem que ser dito isso, taxativamente, são poucos os empresários que têm essa mentalidade. Acredito eu que a ampla maioria que estejam com dívidas com o fisco é porque eles estão com dificuldades, ou então se passaram nesse período pandêmico. E um dos principais motivos que a gente fez esse refis nesse momento, além de nos ajudar, é porque nós vamos pegar o período do último refis para o momento até 31 de dezembro de 2022, que é um período que acabou a pandemia, o Covid, que foi 20, 21, 22. Então tem muitos empresários que estavam com muita dificuldade em todos os segmentos. Eu não acredito que não tenha nenhum segmento comercial que não tenha tido dificuldade. Refis? Foi meados de 2020. Vai pegar então o reflexo da pandemia. Só que ele só pegava tributos até um ano antes. Entendi. Nós estamos agora em final de 23, nós vamos pegar só até 31 de dezembro de 22. Muita gente quebrou e não conseguiu se recuperar ainda por causa das dívidas. E muita gente está entubado, o empresário está lá no tubo de oxigênio, tomando transfusão de sangue, mas precisando de um estímulo, que é um refis desse, ajuda de sobremaneira a tirar todos os juros e multas para poder parcelar e ele voltar a ter sua regularidade. Além de pagar a dívida, ainda incentiva a recuperação da economia. Exatamente. Essas pessoas voltam a investir. Perfeito. Secretário, e a greve dos auditores fiscais, como que está essa situação? Olha, nós estamos passando por um momento bem delicado, como eu já havia dito anteriormente, não somente eles, né? Existem também outras categorias, como a da educação, também está em greve.
mas nós estamos tendo cuidado e, acima de tudo, a responsabilidade de passar toda a transparência, falar toda a verdade da situação econômica do orçamento que está passando o GDF. Porque nós não podemos pensar que somente vai melhorar, vai aumentar, deslocar esse orçamento para a folha, porque nós temos inúmeras outras prioridades além disso. Até porque é importante registrar, o governo do DF foi o único que deu 18% aos seus servidores. Se for a determinação do governador Ibanez, 18% em 3 parcelas, não tem nenhum outro estado que tenha dado mais de 7%, nenhum. O governo federal é um exemplo, deu 9%, salvo memória, mas esse já vai dar 0%, por conta da dificuldade de aumento de caixa. A cada 1% é muito dinheiro. Só para vocês terem a noção, essa parcela que nós vamos implementar em 2024, de 6%, vai gerar um impacto de 2 bilhões de reais na folha, e por 50, 60 anos que essas pessoas vão se aposentar, aí é que vai sair da despesa corrente da folha. Ou seja, além de perder a arrecadação, o DF está tendo mais despesa. Despesas correntes, são despesas contínuas que não tem como mexer. Depois que é dado, não tem como tirar. Não é como contratos que você faz uma grande obra, quando acaba o contrato, acaba também a despesa. E acaba sendo um investimento. Aqui, no âmbito de servidores, 18% é pouco? Acredito que sim. Tem que ser bem realista também. Os servidores vivem do salário. Mas é o que podemos. Nós temos que ter também a responsabilidade de fazer o que pode, que não adianta também aumentar, dar outros aumentos e não cumprir. Esse é uma grande determinação do governador Ibanez, só fazer o que pode ser cumprido. E o governador não fez só isso para os servidores. É importante destacar que foi dada a implementação da 3ª parcela do governo anterior, do Agnello, salvo memória, que o impacto foi de 1,4 bilhões de reais, isso no ano passado, de 2022, implementou um plano de saúde que não existia. Quem criou o Instituto de Seguridade foi o governador Roriz, de mais de 20 anos, era uma promessa de todos os candidatos. O governador implementou esse plano de saúde, que é um aumento salarial também aos servidores. Por que eu digo isso? Porque em inúmeras categorias, eles têm um plano de saúde, principalmente quem tem mais de 50 anos, a parcela da despesa do plano de saúde era 2, 3, 4 mil reais com ele, e agora caiu para no máximo R$1.000. Ou seja, um deflator de 2, 3 mil reais, que isso é convertido em salário para eles poderem utilizar em outras despesas. E sem contar que o plano de saúde é um sucesso absoluto, tendo as melhores redes de atendimento aqui dentro do Distrito Federal, fazendo com que o objetivo dele seja alcançado. E também existem outras implementações, aumento do ticket e assim por diante. Agora, a gente vê que a arrecadação federal também está caindo, né, secretário? O senhor já tem um levantamento de quanto deve ser a atualização, a variação do Fundo Constitucional para o próximo ano? Já foi fechado, porque o Fundo Constitucional ele leva em consideração julho de um ano até junho do outro. Então, fechou no mês de junho do passado. Infelizmente, houve um aumento muito pequeno, foi cerca de 1,2%, que isso vai gerar um acréscimo de 300 milhões de reais, aproximadamente, no fundo. Então, o fundo, salvo memória, era 21,9, esse ano de 23, vai subir para 22,2 para 24. Mas só o aumento das forças policiais que foram contemplados, o impacto para o próximo ano é 1.200. 1.200, 1.300. Então, só esse aumento vai ter uma despesa a mais de 1 bi, porque o fundo só aumentou 300. Ou seja, isso pode comprometer investimento, isso pode comprometer outras áreas dentro das forças policiais, da educação e saúde. Por isso que nós estamos fazendo essas inúmeras medidas para a receita tributária ela poder sustentar esses outros impactos de aumentos das despesas correntes e não ter nenhuma dificuldade em continuar em fazer os investimentos necessários para o Distrito Federal. A gente vai para um breve intervalo, a gente já volta, 1 minuto, e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Ney Ferraz. Até já.
A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração Pública, Ney Ferraz Júnior. Secretário, o senhor está fazendo todo esse balanço aí de perda de arrecadação e aumento de despesas com o pessoal. Existe risco da gente chegar em dezembro e ter falta de dinheiro para pagar os salários? Olha, a ordem do governador Ibanez é não ter esse risco. O risco vai ser zero. Nós cumprirmos fidedignamente todos os contratos, obras e folha salarial. O risco pode vir um risco externo, alheio, como foi o caso do ano passado, aconteceu uma determinação do governo federal de baixar as alíquotas, mas aqui também pode acontecer, a título de exemplo, uma greve dessa dos fazendários, se estender por 1 mês, 2 meses, aí sim, a gente não sabe direito qual é o real impacto, quando começa o impacto e quando termina e até onde vai. Isso também tem que ser mensurado. Então, daí a sensibilidade, esse diálogo contínuo para poder não ter nenhum tipo de problema orçamentário e, por consequência, atingir todas as demais secretarias. Secretário, o senhor estava falando de riscos, né? O governador Ibanez anunciou o Hospital do Guará, anunciou o Hospital do Recanto das Emas. Tem algum perigo dessas obras não saírem do papel? Não, de forma alguma. É porque essa parte de investimento, ela está toda alocada em um determinado local do orçamento que não é atingido. Então, a parte das despesas correntes, todas elas são diferenciadas. O nosso orçamento desse ano foi 57 bi, o próximo ano vai subir para 61. Dos 61, cerca de 2,5 bi é direcionado somente para investimentos, porque é até questão de legislação. E isso tem que ser protegido e blindado. Teve uma ordem também do governador para podermos não pararmos as grandes obras. E isso darmos um oxigênio, uma continuidade em obras, não somente nesses 2 hospitais, que ao todo serão 4, mas vai ser construído outras UPAs, UBS, escola, CRAs, então tem uma série de determinadas obras que nós não podemos nem cogitar e não executar. Secretário, o governo mandou para a Câmara Legislativa o projeto que reajusta a alíquota, aumenta a alíquota de arrecadação do ICMS. Algumas pessoas do setor produtivo estão reclamando, dizendo que isso pode asfixiar os empresários. O senhor mesmo estava dizendo que esse é um remédio amargo, mas necessário, é isso? Isso. Fizemos algumas medidas a curto prazo para tentar melhorar a arrecadação, só que o efeito não está sendo a contento e nem com a velocidade. Mas, infelizmente, nós temos que fazer esse reajuste da Moldal, praticamente mais de 20 estados já fizeram, tanto que hoje o nosso estado é o segundo maior de todos os 27, é o segundo maior de maior perda de arrecadação de ICMS no ano, ficando atrás apenas do Maranhão, e todos os demais estão com a distância. Nós chegamos a quase 14% de queda real de arrecadação de ICMS. Então é um valor muito considerável. Então, quando a gente fala em reajuste da alíquota da Moldal, sai de 18 para 20. 20 é quase um piso nacional. Outros estados já têm 21% e 22%. Mas é uma medida que eu não vejo também assim que vai asfixiar o empresariado. Até porque isso é transferido para a população. Mas existem também outras medidas que vai fazer com que isso ajude. O próprio contingenciamento que nós fizemos de 1 bi ainda no começo do primeiro semestre era justamente garantir o pagamento. Até porque essa alíquota modal, por princípios tributários, tem que obedecer o exercício financeiro anterior e a 90º, 90 dias e somente o próximo ano. Então isso só vai melhorar o orçamento do próximo ano. Nós estamos fazendo também outras medidas, que são a revisão de vários benefícios fiscais para poder diminuir. Hoje, somado todos os benefícios fiscais, dá uma diminuição de arrecadação na casa de mais de 8 bilhões de reais. Então, se nós fizermos um ajuste de 10% desses 8 bi, já é um aumento de arrecadação na ordem de 800 milhões. Onde pode cortar benefício fiscal? Olha, benefício fiscal, na nossa mentalidade, é para as pessoas que precisam. São para as pessoas pobres, de baixa renda, e para os empresários, tanto comércio como indústria, desde que esse benefício seja convertido em novos investimentos, não convertido em lucro. Então isso está sendo feito uma análise criteriosa em todos os benefícios para podermos não fazer injustiça. Existem benefícios, cesta básica, remédios básicos, então isso aí não tem como mexer, isso aí é zero chance.
mas outros benefícios, que são, que na época do Covid, para carros elétricos, carros híbridos, então isso sim terão que ser revistos, mas tem que passar pela Câmara Legislativa, tem todo um procedimento burocrático e também pelos princípios tributários. Secretário, e o governo enviou agora para a Câmara a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual para 2024, e o PPA, que é o Plano Plurianual. Quais são as prioridades aí para os próximos anos? A prioridade, o PPA é de suma importância. Serve como uma base de diretrizes para onde o governo quer caminhar. E o PPA, ele orienta saúde, educação, social e as obras. Basicamente, isso é que mais está sendo orientado. Por expandir a rede de atendimento hospitalar. Obviamente que tem que ter concurso para ter mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, mais administrativo. Expandir a educação, colégios, creches, tem as escolas que a intenção é fazer aquela escola de tempo integral, e bem como os serviços sociais, que é uma marca do governador Ibanez, que isso não vai nunca ser apagado, que é aumentar a quantidade de restaurantes comunitários, final de semana, ter jantar, prato cheio, vale gás, tem outras, o CRAS, isso tem vários benefícios, que isso aí só pode andar para frente, então, aumentar e expandir. Então a gente pode imaginar que ano que vem vai ter concurso. Quem está se preparando pode... Esse ano tem ainda concurso, próximo ano tem concurso. Há uma previsão no anexo 4 da LOA, mais de quase 6 mil vagas para serem nomeadas no próximo ano. Isso é importante destacar, Ana. De 2019 para 2022, o governador Ibanez nomeou mais de 21 mil servidores. 21 mil servidores. Só este ano de 23 foram nomeadas 6 mil servidores. Então, mesmo que com toda essa crise, com essa queda de arrecadação, com toda essa dificuldade, nós estamos continuando a fazer os trabalhos. Eu quero que algum estado, proporcionalmente, diga que tenha feito tanta nomeação. Na educação foi mais, teve um evento da nomeação, foi mais de 2 mil pessoas ao mesmo tempo. Em que áreas que tem mais necessidade de contratação? Olha, todas as áreas têm as suas carências, todos os secretários têm as suas necessidades, mas obviamente que algumas áreas são mais sensíveis. Educação, saúde, para podermos ter essa prestação, os próprios CRAs, para diminuir as filas de atendimento, as agendas serem feitas com mais celeridade. Então, existe uma prioridade dos serviços básicos direcionado para a população de baixa renda. E ela, sim, é o nosso principal foco, que são onde as pessoas precisam. Eu gosto muito daquele ditado que o governador fala, que o governo é para pobre, para o rico basta não atrapalhar. Agora o senhor tem um desafio realmente, a gente começou falando de desafio, o nosso programa está encerrando. O desafio é grande porque o governador tem muitos compromissos de campanha e o dinheiro é curto, né? O cobertor é curto. Vai ser cumprido todos, até porque essa é a minha obrigação, ter essa possibilidade, que me honra bastante, fazer esse orçamento e poder garantir esse balanceamento em todas as áreas para poder cumprirmos, chegar lá em 26, olhar para trás e saber que a gente pôde ajudar diretamente e indiretamente a população do Distrito Federal. Secretário, eu agradeço muito a sua participação e espero que o senhor retorne com boas notícias em breve, né, Mila? Com certeza. Obrigada.